A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e diletos irmãos em Cristo. Amém? Vamos para a lição de número 12. Lição 12. Amém? A igreja e os necessitados. O chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Então significa que tem pessoas vulneráveis na casa de Deus. Mas é só na casa de Deus? Então a igreja, ela tem um dever de cuidar e de zelar por pessoas que estão assim. É apenas um resumo, tá? O melhor a gente estuda no domingo. Texto áureo. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Duas coisas aqui ele pede para a gente não esquecer. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 16. Esqueceu o quê? Da beneficência e também comunicação. São duas coisas que trabalham junto. Essas duas são inseparáveis. Tá. Com tais sacrifícios, Deus se agrada. Então, Deus se agrada dessas duas coisas aqui. Beneficência e comunicação. Você trabalha com as duas coisas? Procure trabalhar. Verdade aplicada. Atenção e cuidado integral com o ser humano devem fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. O que deve fazer parte dos valores do discípulo de Cristo? O que deve fazer parte dos valores do discípulo de Cristo? Cuidado integral com o ser humano. E a pergunta é: você cuida integralmente das pessoas? Se você cuida, tranquilo, sossegado. Se você não cuida, é bom cuidar. 3 objetivos dessa lição. Saber que assim como Jesus Cristo, o cristão deve ser generoso. É outro ponto importante. Se Jesus foi generoso, quem somos nós para não ser também generoso com as pessoas? Essa é a parte 1 da lição. A parte 2 da lição, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. Então, na parte 2, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. Você ajuda o próximo? Se você ajuda, beleza, você está dentro dos requisitos bíblicos. Mas se você não faz isso, você está fora dos requisitos bíblicos. E na parte 3 e última da lição, reconhecer o socorro dos necessitados como missão da igreja. Então, a igreja tem uma missão: socorrer os necessitados. Essa é a missão da igreja. Então, esses 3 objetivos, eles estão dentro das 3 partes da referida lição. O texto de referência para a meditação, ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 até meia dúzia. Tá? É o texto. Beleza. Então, vamos lá. No motivo de oração, ore para que não falte amor fraternal na igreja de Cristo. Ore para que não falte amor fraternal na igreja de Cristo. Será que está faltando amor fraternal na igreja de Cristo? Não deve faltar. Esse amor, ele tem que estar visível na igreja. Tá? E deve estar visível na igreja. E no preâmbulo 1 da lição, ele fala do exemplo das igrejas da Macedônia. Então, Paulo sempre falou sobre isso, tá? Que nós temos que ajudar o próximo. E a igreja da Macedônia aqui deixou um exemplo muito grande. Tá? A igreja da Macedônia, ela deixou um legado muito importante. Mas que legado é esse, presbítero Edivaldo, que a igreja da Macedônia deixou? Tá.
ela deixou lá um legado de ajuda, ela ajudava as pessoas, né? Eles ajudavam as pessoas. A igreja de Macedônia ajudou muito a igreja de Jerusalém, mas só a igreja de Jerusalém? Não. Eles ajudaram muitos outros. E o texto aqui diz que também nós devemos abraçar essa causa também de ajudar outros cristãos. Ora, se nós somos a família de Deus não pode estar passando necessidade. Temos que ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que ajudar os domésticos da fé, socorrer os domésticos da fé, mas também ajudar as pessoas também, independentes, se precisar da ajuda da igreja também. E isso nós vemos aí, nessas enchentes que passou aí, as igrejas todas mobilizaram, né? Se mobilizaram e ajudaram o pessoal que sofreu enchente aí no sul e em várias cidades, né? Então ajudou os irmãos e ajudou as pessoas não crentes também. Então nós temos que ter esse papel. Então a igreja da Macedônia deixou lá um legado muito importante para que a igreja do século atual siga os mesmos passos. No tópico 1.2, ele fala que Deus é generoso, a igreja é generosa. Então, se a igreja não é generosa, a igreja simplesmente não puxou e não anda nos passos de Cristo. Se a igreja é generosa, ela anda nos passos de Cristo. Se ela não é generosa, ela não anda nos passos de Cristo. Isso aqui também é importante. E a igreja deve ser um farol que brilha. A igreja deve ser um farol que brilha nessa escuridão aqui neste mundo. No tópico 1.3, a igreja em meio à tribulação. Observe, mesmo nos momentos de tribulação e escassez, nós temos que não se tornar apáticos, tá? Mas procurar ajudar. E aqui Paulo deixa aqui um exemplo que a igreja da Macedônia abraçou também nos momentos mais difíceis, nos momentos das adversidades e tribulação. A igreja esteve lá cumprindo o seu papel como luz desse mundo, tá? No tópico 1.3, ele diz o seguinte: ajudando e sendo ajudado. Então, quando você ajuda, você também é ajudado. Quando você não ajuda, você não é ajudado. Então, resumi aqui, que é um resumo, né? Peguei algumas partes importantes e falei sobre ela. Na parte 2, a igreja cristã, lugar de acolhimento. Se a igreja ela é um lugar de acolhimento, como é que ficam as pessoas que pedem acolhimento e ajuda e nós não ajudamos? E aí? Nós lançamos na cara, não vamos ajudar não. Nós temos que ajudar. Nós temos um papel muito importante e preponderante aqui, que é ajudar as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas, estender as mãos para ajudar. Então ele fala, igreja cristã, lugar de acolhimento. Então, cultivar um ambiente fraterno na igreja evidencia a fé professada não apenas em palavras, mas também na prática de boas obras. Não podemos ter somente palavras, mas prática também. Tem pessoa que fala muito, mas quando traz para a prática não ajuda nada. Então não adianta você falar muito e não ajudar. Tópico 2.1, igreja, exemplo do amor de Deus. Então a igreja, ela é o quê? Um exemplo que o amor de Deus está nela. Se a igreja é um exemplo do amor de Deus, a pergunta é, onde está o amor de Deus quando nós, infelizmente, não cumprimos esses requisitos aqui, os quais são muito importantes para a nossa vida. Tópico 2.2, igreja é um lugar de fraternidade. Se tem uma coisa que deve existir na igreja é a fraternidade. Isso nunca pode acabar. Não pode esfriar esse relacionamento na igreja que é a fraternidade. Precisamos ter e praticar a fraternidade. Se nós não praticarmos a fraternidade,
como é que fica? Como é que fica? Fica difícil. O pecado distorceu o caráter do ser humano e se tornou egoísta, voltado apenas para o seu próprio eu. O caráter, infelizmente, ele transformou o homem num ser egoísta e pensa somente nele. Mas devemos pensar nos outros também. Não pensar somente em nós, mas pensar nos outros também. Diante dessa realidade, a igreja deve ser um lugar de exercício de solidariedade e prática do bem comum. A igreja deve ser um lugar de quê? Solidariedade e prática do bem comum. Tá? Essa é uma lição importante. A última parte da lição é a parte 3. Não, ainda tem ainda o 2.3, né? Vamos ressaltar aqui, fazendo um ressalto aqui. 2.3. A estratégia do maligno. O salmista expressou: não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 53, verso 3. Esse é o estado do homem que vive sob o domínio das trevas. E 2 Timóteo 3, verso 3 e 4. Entretanto, fomos regenerados em Cristo e o domínio do mal foi destruído. 2 Coríntios 5, 17. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta a não ser avarentos, praticar o bem, ser rico de boas obras. Então o apóstolo Paulo ensina para nós a não sermos avarentos, mas ser ricos de boas obras. Eita glória! Você é rico de boas obras? Talvez você não é rico de dinheiro, mas você deve ser rico de boas obras, fazer sempre o bem e tomar cuidado com a estratégia do diabo. Segundo a Bíblia, muitos caem na armadilha do diabo devido ao dinheiro. Tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que o dinheiro ele é muito bom, mas ele é a raiz de toda a amargura. Devemos tomar muito cuidado com isso. Parte 3 e última da lição: cooperando com a igreja local. Coooperando com a igreja local. Neste último tópico, veremos que cada membro do corpo de Cristo é responsável pela edificação e pelo crescimento da igreja local. Esse comprometimento se expressa tanto na participação nas muitas atividades, quanto na contribuição financeira, o qual permite a manutenção do templo, o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral e o socorro aos necessitados. Então nós somos responsáveis pela quê? Pela edificação do corpo da igreja. Todos nós, começando do obreiro até o porteiro, somos responsáveis pela edificação do corpo da igreja. E temos que ter comprometimento, participação, tá? Tanto na contribuição, como na manutenção e quanto no sustento dos obreiros. Ele fala de 4 coisas aqui. E deve ter uma dedicação em tempo integral também. 3.1. Cooperando com a manutenção do templo. Para esse templo estar bonito aqui, nós pintamos ele aqui na minha chegada para cá. Pintamos ele por dentro e por fora. Então, fizemos a manutenção. O outro obreiro que passar aqui, ele vai fazer outra manutenção. Mas até o término do meu mandato aqui, nós vamos terminar mais alguma coisa, para deixar pouca coisa para o outro chegar aqui e fazer. É lógico, não dá para a gente fazer tudo, impossível. Né? Então tem que cooperar. Esse cooperar aqui, a participação de todo. É muito prazeroso chegar na igreja e observar o zelo com a casa do Senhor. Se tem uma coisa bonita, quando a gente chega na igreja, a gente observa o zelo da casa do Senhor e o zelo na casa do Senhor. Mas esse zelo na casa do Senhor, para ele permanecer, tem que ter a participação de todos. Zelar pelas portas, zelar pela pintura, zelar pela iluminação, zelar pelo pátio, na limpeza, zelar pelos banheiros. Esse zelo, ele é fundamental, ele deve ser fundamental, deve ter a participação de tudo. E é muito bom quando você chega na igreja, acha uma igreja cheirosa. A igreja está cheirosa, mas teve a mão de alguém aqui limpando. Os pátios são limpos, tem a mão de alguém fazendo. Então, isso deve permanecer e todos têm que ter a participação e a cooperação para que isso aconteça. O templo também ele é um ambiente consagrado, onde os santos se reúnem para adorar e louvar a Deus em toda a sua glória. Então, aqui também é um local também de adorar a Deus. E quando nós vamos adorar a Deus aqui, também nós estamos zelando
Isso também é um zelo, é uma forma de zelo também a adoração. É o local onde nós se reunimos também para adorar, não é um local de bagunça. Muitas das vezes as pessoas vêm para cá e transformam a casa de Deus num cenário, muitos transformam a casa de Deus num cenário completamente de conversa, de bagunça, não honrando este lugar. Então, nós temos que zelar por tudo, né? 3.2, cooperando com o serviço ministerial. Então, aqui diz que agora a cooperação é com os obreiros, a cooperação da igreja para com os obreiros, pastores que cooperam, que dirigem as igrejas, tem que haver uma cooperação com eles também, né? O obreiro não trabalha sozinho, não, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, né? Ele precisa da ajuda dos irmãos, e o salário que paga ao pastor de uma igreja vem dos irmãos. Isso aí é contado, é fiscalizado direitinho, tá? Né? De qualquer maneira. Isso é muito importante, essa parte 3.2 aqui. E 3.3, que é a última, cooperando com os necessitados. Também é um papel fundamental a igreja socorrer os necessitados, né? Seja ele crente ou não. Ponto-chave aqui nessa palavra. Seja ele crente ou não crente, a igreja tem um dever de socorrer. Aprendeu? Sendo ele crente ou descrente, crente ou não, a igreja tem um papel fundamental também de socorrê-lo e de ajudá-lo. Pense nisso. Será que você pensou bem direitinho nisso? Então, a igreja tem isso aí. Exemplo disso são as visitas nos hospitais, as palavras de consolo levadas em sepultamento, distribuição de alimento. Então, tem vários momentos aqui, ó, no hospital, numa visita ao enfermo, num velório. Então, a igreja tem a sua participação de ajudar também. Eu faço velório, né? Eu já perdi até a conta de quantos velórios eu fiz. Então, eu faço velório. Quando morre alguém e não tem ninguém para fazer, eu me chamo, fulano, dá para você fazer? Dá, eu vou lá fazer, faço. Já fiz velório de pessoas crentes e já fiz velório de pessoas não crentes. Eu levei uma palavra no velório de pessoa que não era crente, mas deixei lá uma palavra de Deus para eles lá. Orei no final por eles e não são crentes, né? Então, eu aprendi que com o meu pastor que nós temos que estar prontos para toda boa obra, seja o momento que for e a hora que for. O obreiro tem que estar preparado para toda boa obra, para realizar toda boa obra e ter sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo diante de tantas coisas que acontecem por aí. Quando ocorre alguma catástrofe, as igrejas cristãs logo se mobilizam para expressar auxílio às vítimas. Isso aqui aconteceu muito na chuva do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, e vários outros lugares aí. As igrejas todinhas se juntaram e ajudou as pessoas, né? Ali não teve religião, não. Ali juntou todo mundo. Ali não foi só uma religião, uma só igreja, não. Tá? Meu bem claro, é todo mundo junto. Ali, o pessoal esqueceu de doutrina, esqueceu de denominação, e todo mundo deu as mãos, abraçaram e se ajudaram uns aos outros. Isso é muito importante. Pense nisso, tá bom? Esse é o trabalho social e filantrófico que faz parte da comunidade cristã, né? Como um seu todo. Amém? E Deus abençoe. Então, eu fiz o resumo aqui da lição de número, tá? Fiz o resumo da lição de número 12. Seja bem-vindo ao canal, tá? Se inscreva, compartilhe, comente e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz. Amém? Fique com Deus.